Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Túlio Pereira e estudaremos hoje a lição de número 8, chamada As Profecias Messiânicas, lição da revista da Central Gospel, cujo título é O Ministério Profético, revista desse trimestre, do quarto trimestre do ano de 2021, que é comentada pelo pastor Jarmude Jordão. Quero agradecer aqui o professor Edivanei pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus com vocês. E vamos lá, vamos à aula. As profecias messiânicas são uma das coisas mais importantes da Bíblia. Isto porque toda a Bíblia ela tem uma mensagem centralizada em Jesus. Porque se nós fôssemos resumir toda a Bíblia em um único nome, esse nome, sem dúvida, seria Jesus. Se nós fôssemos resumir toda a Bíblia em uma frase, nós poderíamos usar as palavras de Jesus em João 3,16, onde ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia é a mensagem de Deus ao homem apresentando Jesus ao homem para que o homem seja salvo. Essa é a mensagem central da Bíblia. E quando nós falamos em que Deus enviou Jesus, esse enviar de Deus não é algo instantâneo, imediato, nem assim de uma aparição, uma manifestação, porque Jesus não veio já adulto ao mundo, não veio, se manifestou da noite para o dia, mas ele, na sua própria encarnação, ele foi concebido por Maria, ele foi ali dentro do ventre dela, respeitou todo o processo ali de gestação, depois ele nasceu, depois teve que crescer e uma vez com 30 anos, aí então ele começa o seu ministério. Só que o enviar de Deus, além de ter respeitado todo esse processo de encarnação, onde o Filho de Deus se submete a um processo humano, Deus também avisou antes de que o Messias viesse para que nós tivéssemos um grande testemunho e pudéssemos crer que Jesus de fato é o Filho de Deus. Portanto, o enviar de Deus compreende não só Cristo vindo ao mundo em si, mas também toda a preparação do que o Senhor foi providenciando através de seus profetas para que nós hoje pudéssemos ter esse grande testemunho. Ora, aí então entram as profecias messiânicas, e aí sim a sua grande importância. A Bíblia toda centralizada em Jesus, ela pode ser dividida didaticamente da seguinte forma: todo o Antigo Testamento como uma preparação, porque no Antigo Testamento nós temos as profecias que prediziam a vinda do Messias, os evangelhos como a manifestação, pois é nos evangelhos em que Jesus se manifesta, Atos e as cartas como a explanação, porque ali em Atos nós vemos o início da história da igreja, onde os apóstolos começam a divulgar a Cristo. E as cartas nós temos as explicações sobre a doutrina de Cristo, sobre o cristianismo. E Apocalipse como a consumação, como a segunda volta de Cristo e o fim de todas as coisas. Na verdade, o fim dessa era, mas o início de uma nova era. O início de um novo tempo, de um novo céu e uma nova terra. Portanto, desse ponto de vista, nós temos o Antigo Testamento, preparação, evangelhos, manifestação, atos e cartas, explanação e Apocalipse, consumação. Tudo isso com o quê? Com a centralidade em Jesus Cristo. E qual é o argumento que faz com que haja um grande valor nas profecias messiânicas? Qual é o raciocínio por trás de tudo isso? Qual é a lógica por trás de tudo isso? Bom, o argumento é que Deus, sendo onisciente, ele tem o poder de anunciar as coisas antes que elas aconteçam. E uma vez que ele anuncia todas essas coisas, a gente tem evidências de que quando elas acontecem, aquilo de fato aconteceu porque Deus assim o planejou. Quando nós vemos isso a respeito de Jesus, Deus falando que enviaria o Messias,
nós sabemos de fato que quando essas coisas aconteceram na vida de um homem, nós sabemos que esse homem realmente é o Messias. Ora, vamos aqui um exemplo mais simples. Na última ceia, quando Cristo está avisando os seus discípulos que um dos seus discípulos o trairia, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 19, Jesus diz assim: desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Ou seja, aqui nesse episódio, Jesus está usando a mesma lógica de raciocínio que é o argumento por trás das profecias messiânicas. Porque ele está avisando os seus discípulos antes que Judas o traia, para que quando acontecer os seus discípulos não sejam pegos de surpresa, e eles também têm um outro testemunho a respeito de Cristo e creiam que ele de fato é o Filho de Deus, que nada daquilo está acontecendo ao acaso. Pois bem, se esse argumento já é válido ali na ceia, em que Judas iria trair ali num espaço de poucas horas, imagina a profecia messiânica, as profecias messiânicas, né, melhor dizendo. Porque as profecias messiânicas foram escritas com um espaço de tempo muito maior. Algumas com 400 anos, algumas com 700 anos, algumas com 1000 anos e outras até mais do que isso. Na verdade, assim que o homem cai, que assim que Adão e Eva pecam, em Gênesis 3,15, Deus já começa a prometer um Salvador, porque ele diz ali que nascerá da mulher uma semente, que será inimiga da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar, e a semente da mulher lhe esmagará a cabeça. Aleluia! Jesus é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Portanto, já que existe esse espaço maior de tempo, as profecias messiânicas têm ainda muito mais valor, porque seria algo muito mais difícil ainda de acontecer. Outra coisa que ainda assim aumenta o valor das profecias messiânicas é que as profecias messiânicas não foram proferidas por um único profeta. É verdade que nós temos um profeta que predominantemente falou sobre Messias, que é o profeta Isaías, fala muitas vezes sobre Messias, tanto que ele leva o título de profeta messiânico, mas ele não foi o único, porque ele falou de um Messias, Malaquias falou do Messias, Zacarias falou do Messias, Moisés falou do Messias, diversos outros profetas falaram sobre o Messias. Eu vou falar aqui de algumas profecias do Antigo Testamento. E qual é o ponto aqui que eu estou querendo destacar nesse momento? É que se fosse um homem só profetizando, ainda assim haveria valor, porque seria muito difícil um homem prever tudo o que aconteceria a respeito de Cristo. Mas, como são vários homens profetizando a respeito do Messias, do Salvador, o que nós, logicamente, podemos depreender que há um Deus, que há um Espírito Santo que os inspira, e é esse mesmo Deus, é esse mesmo Espírito Santo que inspirou a cada um desses profetas em épocas diferentes, em posições diferentes, para que eles previssem o Senhor Jesus. Então, nós entendemos que eles não passaram de instrumentos na mão de um Deus que é todo-poderoso e que esse Deus foi dando a eles uma mesma mensagem a respeito do Messias. Bom, esse é o grande valor que as profecias messiânicas têm. E quais são essas profecias messiânicas? É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá? Vamos começar a respeito das profecias que falam do seu nascimento. Olhem só, o Messias não poderia ter nascido de qualquer família, porque Deus, no Antigo Testamento, havia prometido a Abraão que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, ali no versículo 16 em diante, Paulo ele explica que Deus alcançou todas as famílias da terra através do descendente de Abraão, isto é, Jesus Cristo. Mas não é só de Abraão que o Messias deveria ser descendente. Dentre a descendência de Abraão, Jesus devia ser da tribo de Judá, porque em Gênesis, no capítulo 49, no versículos 9 e 10, ali é mencionado um leão que viria da tribo de Judá,
e que o cetro nunca se afastaria de Judá, ou seja, o reino nunca se afastaria de Judá. Não é à toa que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Pois bem, mas além de ser de Judá, dentre a descendência de Judá, Jesus ainda deveria ser descendente de Davi, porque em 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 12, ali é prometido a Davi que um descendente dele teria um reino que nunca mais teria fim. Portanto, Jesus deveria ser filho de Abraão, descendente da tribo de Judá, filho de Davi, descendente de Davi. Quando você lê Hebreus 7,14, ali diz claramente que Jesus é da tribo de Judá. E quando você lê Mateus, no capítulo 1, o versículo 1, ou seja, quando você lê o primeiro versículo do Novo Testamento, ali está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, esse versículo não está ali à toa. Ele está ali justamente para nos demonstrar que o Messias nasceu da família que ele deveria nascer, conforme as profecias prediziam. Portanto, quando nós lemos o primeiro versículo do Novo Testamento, nós temos condição de reconhecer um Deus que é todo-poderoso, que nada impede os seus propósitos e que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aleluia! Bom, seguindo, uma outra profecia extraordinária a respeito do nascimento do Messias é o fato de que ele deveria nascer de uma mãe virgem, né? Que é algo assim de deixar o cabelo em pé. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: eis que a virgem conceberá e lhe darás o nome de Emanuel. Ora, quando Maria foi conceber, ela mesma não entendeu como ela iria conceber aquele filho, porque ela não tinha tido relação com nenhum homem ainda. Mas o anjo Gabriel a avisa que o poder do Espírito Santo viria sobre ela e o filho que seria gerado seria concebido do Espírito Santo. Assim, uma mulher virgem conceberia um filho. Portanto, aqui há dois milagres. Primeiro, a condição de Deus ser capaz de predizer que Jesus nasceria de uma virgem. E segundo, o próprio milagre em si, que é fazer uma virgem conceber. Isso em si já é algo extraordinário e mais um sinal da manifestação do poder de Deus. Uma terceira profecia a respeito do Messias diz respeito ao local de seu nascimento. Jesus não poderia ter nascido em qualquer lugar. Não poderia ter nascido em Jerusalém, uma das principais cidades de Israel. Não poderia ter nascido lá. Não poderia ter nascido em Nazaré. Não poderia ter nascido em Cafarnaum, em qualquer outra cidade. Ele só poderia ter nascido em Belém. Por quê? Porque o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele havia predito que o Messias viria de lá. Lá diz assim: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia, que apacentará o meu povo Israel. Ora, José e Maria eram de Nazaré, mas quando chegou próximo à época de Jesus nascer, houve um recenseamento promovido pelo imperador César Augusto, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 1, e José e Maria, que eram descendentes de Davi, foram obrigados, então, a irem até Belém para participar do recenseamento. E chegando lá, Jesus nasceu. Ora, eu fico pensando o seguinte: se Deus tivesse falado comigo e falasse assim: Túlio, escolhe aí uma família para receber o Messias. E eu, sabendo de todas as profecias, o que eu iria fazer? Eu escolheria uma família da tribo de Judá, descendente de Davi. Escolheria um homem e uma mulher temente a Deus. E escolheria já uma família que já morasse em Belém. Porque se chega a nascer em Belém, eu já escolheria uma família dali. Só que o que iria acontecer? Quando chegasse próximo ali a Belém, poderia acontecer qualquer outra coisa que tirasse eles dali. Né? Eu não teria controle absoluto. Eu não saberia se eles iam ficar doentes, se eles iriam morrer. Não sei, mas eu já escolheria alguém dali. Não é verdade? Só que mesmo eu escolhendo uma pessoa dali, eu, Túlio, não teria condição de garantir que de fato eles estariam ali
na hora do nascimento do Messias. Deus, pelo contrário, escolheu uma família que nesse momento estavam em Nazaré, no norte de Israel. Eles tiveram que atravessar Israel e ir até o sul, onde fica ali Belém, porque Belém fica próximo a Jerusalém. E através do recenseamento foi um instrumento que Deus ali tinha previsto que eles iriam subir a Belém para que o Messias de fato nascesse na cidade que ele deveria nascer. Sabe o que eu aprendo aqui? É uma coisa que me mostra que Deus tem controle sobre tudo e que eu consigo até assim enxergar esse princípio como válido em qualquer área da nossa vida, que é o seguinte: o homem escolhe o provável, mas mesmo assim não consegue garantir a certeza. Agora Deus escolhe o improvável, mas ele garante a certeza. Aprendeu? O homem escolhe o provável e não garante a certeza. Deus escolhe o improvável, mas garante a certeza. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Continuando, vamos agora ver aqui algumas profecias a respeito do ministério de Cristo. Bom, primeiro que Deus havia prometido um precursor, que seria, olha só, mais uma testemunha forte, que ali contribuiria para que nós crescêssemos nele. Porque, de fato, se o Messias vem e ele teria um precursor, ele não poderia fazer aquilo sozinho. E quem foi o precursor de Cristo? Foi João Batista. É o que está previsto em Isaías 43 e também em Malaquias no capítulo 3, versículo 1 e também em Malaquias no capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Ora, João Batista, nós vemos ele se manifestar no início dos evangelhos. E aqui pegando uma passagem, aqui para dar um exemplo, podemos pegar Mateus 3,3, onde o evangelho diz: pois este João a que se refere que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare um caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Portanto, o Messias teve um precursor que testemunhou a respeito dele antes que ele iniciasse seu ministério. Uma outra coisa importante, uma outra profecia sobre o ministério de Cristo, é a sua unção com o Espírito Santo. Nós vemos quando ele foi batizado como o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. E também em Isaías, no capítulo 61, versículo 1 e 2, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ora, isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus está dentro de uma sinagoga em Nazaré e ele lê essa profecia e ele mesmo diz que essa profecia havia se cumprido naquele tempo. Então Jesus mesmo confirma a respeito de si mesmo que ele é o Messias e nesse caso aqui fala a respeito da sua unção com o Espírito Santo, algo que nós vemos em todo o seu ministério. Outra profecia importante é a questão de Jesus ter ido morar na Galileia. Jesus ter ali fixado a sua morada e ter exercido ali a grande parte do seu ministério. Em Isaías 9, versículo 1 e 2, diz a respeito da terra de Naftali e Zebulon, que era a terra de trevas, que viu uma grande luz, e aos que viviam na região da morte e sombra da morte, resplandeceu-lhes uma grande luz. Terra de Zebulon e terra de Naftali, que é o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Ora, isso que está em Isaías 9, versículos 1 e 2, foi cumprido em Mateus 4, a partir do versículo 12, porque Jesus, quando ele ouviu dizer que João Batista havia sido preso, ele foi para a Galileia, e ele foi morar em Cafarnaum, que é na região de Zebulon e Naftali. E a partir do versículo 15 e 16 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, é mencionado ali explicitamente a profecia de Isaías 9, 1, 2, falando a respeito da sua estadia na Galileia. Uma outra coisa muito importante, em Isaías, no capítulo 53, nos versículos 3 e 4, ali, Jesus
ali é mencionado que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas doenças. Ora, isso predizia o ministério de curas e milagres do Salvador. E o evangelista Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 16, diz que ele curou a muitos, expulsou muitos demônios, e isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, que ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ora, Mateus aqui está citando Isaías 53:4 e está aplicando isso ao ministério de milagres do Senhor Jesus. Por último aqui, mais uma profecia a respeito do ministério do Senhor Jesus. Eu fico assim admirado, né, de quanto detalhe o Senhor teve, né? Olhem só, até a respeito do método de que Jesus usaria para ensinar é predito, porque no Salmo 78, versículo 2, ali diz que Jesus abriria, que o Messias, né, ali estava falando a respeito do Messias, que ele abriria sua boca por meio de parábolas e publicaria coisas ocultas desde a criação do mundo. Pois bem, o Novo Testamento agora, anunciando Jesus como Messias, aplica o Salmo 78, versículo 2, a Jesus, lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos 34 e 35, onde ali no capítulo 13 há várias profecias, e Jesus diz que ele ensinava há várias profecias, não, há várias parábolas, e Jesus diz que ele ensinava através de parábolas, pelo fato de cumprir o que havia sido predito pelo profeta, e ele menciona exatamente o Salmo 78, versículo 2, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 35. Portanto, há diversos detalhes que foram ali confirmados a respeito do ministério do Senhor Jesus, que são essas profecias que eu acabei de mencionar. Agora, a vida de Jesus, ela foi predita de tal forma que tem a sua entrada triunfal através de um jumentinho, tem a traição de Judas, que também estava prevista, tem a fuga dos discípulos, porque diz Zacarias que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, que está em Zacarias no capítulo 13, no versículo 7. Só que o que me chama mais atenção são as profecias que dizem respeito à sua crucificação. Uma porque ele não teria controle nenhum se ele fosse um homem natural a respeito das coisas que estavam acontecendo. E outra que através disso se torna ainda mais evidente de que ele é o Messias enviado por Deus. Não existem só essas profecias que eu vou mencionar agora. Existem profecias que falam a respeito da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus. No Salmo 110, versículo 1 diz: senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos seus pés, ou seja, que fiquem debaixo dos seus pés, por estrado dos seus pés. E os apóstolos aplicaram essa palavra dizendo a respeito da ressurreição e ascensão de Cristo. O Salmo 16 também fala que Deus não abandonaria o seu santo no sepulcro, o que os apóstolos em Atos também aplicam isso à ressurreição de Cristo. Mas eu quero dar aqui uma ênfase na crucificação do Senhor, fazer mais alguns comentários e aqui a gente encerra. A respeito da crucificação, eu separei aqui 12 profecias. Olhem só, 12 é muita coisa. 12 profecias que aconteceram ali, que dizem respeito, né, à crucificação do Senhor e evidenciam que ele é o Messias enviado do Senhor. Primeiro, Isaías 50, no versículo 6, diz que bateriam no Messias e cuspiriam no Messias. Ora, quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 67, está exatamente ali dessa forma. Esbofetearam o Messias, esbofetearam Jesus e também cuspiram no seu rosto. Outra coisa, Isaías 53, no versículo 7, diz que ali o Messias ele iria como uma ovelha muda diante do matadouro, que não abria sua boca diante dos seus tosqueadores. Quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 14, e ali Pilatos está ouvindo as acusações dos judeus a respeito de Cristo, Jesus não fala uma palavra. E ali diz assim, Mateus 27, 14,
Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, é exatamente o cumprimento de Isaías 53, 7. Porque ele sobe como ovelha ao matadouro e diante dos seus tosqueadores ele não abre a boca. Bom, a respeito da crucificação, obviamente o Antigo Testamento teria que prever a própria crucificação em si. Isso está no Salmo 22, no capítulo 16, onde diz que traspassaram as minhas mãos e os meus pés, justamente os sinais que a crucificação deixa no corpo de um homem. Então até a crucificação estava prevista. Outro detalhe, em Isaías 53, no versículo 12, ali diz que ele foi contado entre os transgressores. Ou seja, ele foi crucificado entre os ladrões. Quando você lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículos 27 e 28, diz assim: e com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: como malfeitores foi contado. Ou seja, até a sua crucificação no meio de 2 ladrões havia sido predita. Outra coisa, quando ele está na cruz, os judeus zombam dele e dizem assim: confiou em Deus? Se você é de fato filho de Deus, que desça da cruz, que Deus agora venha te livrar. Você vê essa zombaria em uma referência aqui, por exemplo, existem diversas referências nos evangelhos, mas uma aqui só, por exemplo, é Mateus, no capítulo 27, os versículos 41 e 44. E onde isso está previsto? Está previsto no Salmo 22, versículo 7 e versículo 8. Outra coisa impressionante é o clamor de angústia de Jesus na cruz. Quando ele diz lá, em Marcos, por exemplo, capítulo 15, versículo 34, que diz assim: e às 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E isso está previsto no Salmo 22, que é um salmo messiânico, no versículo 1. Então até o clamor de angústia de Jesus na cruz havia sido predito. Esse outro aqui também é extraordinário, porque também é uma coisa que ele não teria a mínima condição de controlar se ele fosse apenas um homem comum. Ele não conseguiria manipular essas coisas se ele fosse um homem comum. O Salmo 22, no versículo 18, diz que lançariam sortes sobre a sua túnica, lançariam sortes sobre as suas vestes. Ora, os soldados romanos, quando estão crucificando a Cristo, eles começam ali a dividir as vestes de Cristo, mas a túnica ela era uma peça única sem costura. E eles, não querendo rasgar a túnica ou desfazer dela, eles sortearam para ver com quem a túnica iria ficar. É o que está no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 24, que cumpre exatamente o que o Salmo 22, versículo 18 dizia. Mas um ponto impressionante é que quando Jesus estava ali prestes a morrer, foi sugerido que os soldados romanos quebrassem as pernas de Cristo para acelerar a morte. Só que os soldados já constataram que ele já estava morto. E assim não quebraram seus ossos, mas transpassaram o seu lado. Ok. O fato de não transpassar os ossos, o fato de não quebrarem os ossos de Jesus, isso é o cumprimento de mais uma profecia, na verdade aqui de uma tipologia bíblica a respeito do Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro que era sacrificado na Páscoa, ele não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Foi inclusive sugerido ali que quebrasse os seus ossos para acelerar a morte, mas viram que não era necessário, que ele já estava morto, sendo mais uma evidência de que ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Messias enviado pelo Senhor. O fato de, nesse episódio, não quebrarem seus ossos, mas furarem o seu lado, traspassarem o seu lado, também cumpre outra profecia, porque Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10, diz: e olharão para aqueles a quem traspassaram. Então, isso está
ali cumprido no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 37, ok? Então Jesus ele foi traspassado e esse ferimento também foi previsto no Antigo Testamento pelo profeta, neste caso o profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 10. Olha que interessante, até quando Jesus teve sede, o que deram a ele de beber? Deram vinagre para ele de beber. Está lá em João, capítulo 19, versículo 29, por exemplo, né? Porque tem diversas referências. Mas João 19, 29. E isso estava previsto no Salmo 69, versículo 21, que dariam vinagre ao Messias quando ele estivesse com sede. O penúltimo, a respeito aqui da crucificação. Isaías 53, 12 diz que ele intercedeu pelos transgressores. E é exatamente o que acontece lá em Lucas 23, 34, onde ele na cruz intercede ao Pai por aqueles que o estavam crucificando. Quando ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, até essa intercessão de Cristo também estava prevista em Isaías, no capítulo 53, no versículo 12. E a última. Até depois de morto, o local onde ele seria sepultado também estava previsto, porque em Isaías 53, 9, diz que ele teria a sua sepultura na sepultura de um rico. E foi exatamente o que aconteceu, porque José de Arimateia, sendo um homem rico, ele pede o corpo de Jesus a Pilatos e ele o sepulta no seu próprio túmulo. Que está, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, nos versículos 57 ao 61. Cumprindo, portanto, o que está em Isaías 53, no versículo 9, onde diz assim: Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com um rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Portanto, eu mencionei aqui 12 profecias a respeito de Cristo no momento da sua crucificação. Ora, isso é algo extraordinário, é uma evidência extraordinária providenciada por Deus para que nós pudéssemos crer, assim, sem hesitação alguma, que de fato Jesus é o Messias enviado pelo Senhor. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ora, tudo isso porque nós estamos estudando nesse trimestre o ministério profético e uma das principais contribuições dos profetas do Antigo Testamento foi exatamente essas predições a respeito do Messias. São as profecias messiânicas que prepararam o caminho para a vinda do Senhor Jesus e nos deram um testemunho extraordinário de que Jesus é o Messias. Essas profecias são tão importantes que o próprio Senhor Jesus as menciona para confirmar a fé daqueles que o ouviam. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40, ele diz: Examinai as Escrituras, porque pensais que há nela a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a respeito de mim. E como ele está ali dizendo aos judeus que não creram nele, ele diz: E vocês não querem vir a mim para ter vida. No Evangelho de Lucas, enquanto ele está conversando com os discípulos que estavam a caminho de Emaús, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, no versículo 27, ali diz que Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus mesmo citava as Escrituras para que confirmasse a fé daqueles que o ouviam em sua época. Portanto, isso é algo extremamente importante. Agora, é fácil para nós hoje vermos as profecias do Antigo Testamento e vermos as suas execuções, o seu cumprimento em Jesus e crermos nelas. Só que nem todas as profecias se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Algumas profecias se cumprirão na segunda vinda dele. E é aqui que eu quero encerrar a aula.
Eu quero dizer para você que da mesma forma que nós temos firme a fé de que tudo foi preparado por Deus e que tudo se cumpriu em Cristo, que nós também tenhamos firme a promessa da sua segunda vinda. Quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito, e eu vou preparar lugar para que onde eu estiver vocês estejam também. É uma promessa dele de que ele iria voltar. E em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 20, eu quero encerrar com isso aqui, é uma promessa do próprio Senhor Jesus, onde ele diz, o texto diz: aquele que testifica essas coisas diz, e aí vem as palavras dele: certamente cedo venho. E aí João continua o texto: amém, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Assim como houveram as profecias para a primeira vinda de Cristo, assim também a Bíblia apresenta as profecias para a sua segunda vinda. E assim como Deus foi fiel para cumprir as primeiras promessas, Ele também é fiel para cumprir estas outras promessas também. Portanto, que nós mantenhamos a firmeza de coração, mantenhamos a fé, porque o Senhor em breve voltará, assim como a Bíblia promete. É isso, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que todos sejam aí edificados. Espero ter contribuído um pouquinho aí para a aula de domingo e que nós possamos ser muito edificados a respeito das profecias messiânicas. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.